Irmãos, eu vou convidar você, que nós estamos em pé, para lermos uma palavra. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Desde já quero agradecer o convite feito para nós, para mim, meu esposo, para o pastor Dionísio, a sua esposa. Pastor, muito obrigado pela confiança, pelo carinho. Os obreiros, o missionário, a esposa do missionário, os músicos, toda a igreja do Senhor reunida nesta noite, muito obrigado. Que Deus possa abençoar a todos vocês através da nossa vida nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, diz assim: a cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nesse, disse: olha para nós. E eles olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Você pode tomar teu assento nesta noite. Nós queremos, nesta oportunidade, falar alguma coisa a respeito desta palavra, porque entendemos que o coxo da porta Formosa, que estava ali todos os dias esperando uma esmola, naquele dia encontrou-se com dois homens cheios do Espírito Santo, e a sua vida mudou para sempre. E não está diferente de nós nesse tempo. Este templo está aberto. Aqui estão os obreiros, o pastor Dionísio e sua família, a igreja do Senhor, esperando todos os coxos que possam chegar até ali. A diferença é que naquele tempo os coxos não podiam entrar, mas hoje os coxos podem entrar no templo e receber a bênção do Senhor que está aqui. Aleluia! Não é diferente o Espírito que estava na vida de Pedro e João. Ele também está na vida dos homens de Deus nesse tempo. Porque o Espírito Santo é o mesmo. O Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo. O Evangelho ainda é o mesmo. Aleluia. E eu sou muito feliz, irmãos, por seguir e pregar esta palavra. Todo homem e toda mulher que tenha a oportunidade de adentrar neste templo, subir neste altar, ele é um privilegiado, pastor. Aqui é o lugar onde o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Eu tenho dito para onde eu tenho andado, para os pregadores, os cantores, aqueles que usam este lugar, preze por ele. Preze por este lugar. Porque todas as vezes, irmãos, que eu tomo este altar, as minhas pernas tremem. Por mais que eu pregue para um número pequeno ou um número muito grande, a sensação é a mesma. Porque aqui eu me dou conta do quão grande foi Deus na minha vida. Eu também um dia estive na porta Formosa. Um dia também estive na porta do templo, esperando uma oportunidade. Quem me conhece da rede social sabe, conhece a minha história porque ela é pública. Eu já estive lá no lixo. Lá no lugar onde ninguém quer ir. Mas o braço forte de Jesus me alcançou. Irmãos, e quando tu é alcançado por este braço forte, tu é compromissado a ir levar esta palavra. Eu te ouvia hoje, pastor, e eu me reportava para a minha vida. Eu tenho o mesmo sentimento com o Senhor. Eu não consigo. Às vezes eu me canso, me esgoto por conta do meu trabalho. Mas quando eu vou me prostrar, eu me lembro da onde o Senhor me tirou. E eu tenho um compromisso e a obrigação de pregar a palavra. Eu tenho compromisso e a obrigação de levar este evangelho poderoso. Porque o evangelho é poderoso, irmãos. Porque é só o evangelho, é só a palavra poderosa do Senhor que pode resgatar o homem lá da penitenciária, lá do prostíbulo, lá do leprosário, lá do fundo de uma cama de hospital canceroso. Aleluia! É só o Espírito Santo do Senhor que pode pegar aquele homem adúltero, prostituto, mundano e transformar ele num pai de família salvo e cheio do Espírito Santo. Não há clínica de
é somente a palavra de Deus. É só o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho dos improváveis. Todo aquele que o mundo pensa que vai dar certo, não dá. Mas aquele que o mundo, a sociedade despreza, Jesus vai lá, pega ele, transforma, enche do Espírito Santo. E eu amo Jesus por isso, irmãos. Porque o Espírito Santo, quando ele chega no coração do homem, quando o braço de Jesus quer alcançar alguém, não importa a posição que ele tem. Ele pode ser mendigo, ele pode ser juiz, ele pode ser promotor, ele pode ser o presidente do STF, do STJ, pode ser o delegado, pode ser quem for. Não há quem não se dobre na presença do Todo-Poderoso. Quando Jesus quer salvar, irmão, ele não respeita a placa, ele não respeita ideologia. Ele vai lá, ele salva, ele transforma e ele coloca no altar. E quando ele faz isso, esta pessoa está compromissada. A nossa palavra é empenhada, pastor Dionísio. Nós temos um compromisso. Eu às vezes digo para o meu esposo: nós não podemos mais voltar atrás. Nós selamos um compromisso com o céu, e é o céu que nos sustenta. Irmãos, eu amo Jesus por isso, porque Jesus é o Jesus que pega o coxo, é o Jesus, é o Espírito Santo que estava na vida de Pedro com tanta ousadia. E você que está aqui nesta noite, eu não sei a situação que você chegou, eu não sei como é que está a tua casa, não sei como é que está a tua despensa, não sei como é que está teu casamento, não sei como é que está teu trabalho, se tu tem carteira assinada, se tu estás no seguro-desemprego, ou se tu estás sem emprego nenhum. O Deus que nós servimos é o Deus que surpreende, é o Deus da dispensa, é o Deus que abre porta. Quando fecharem as portas para ti, o Senhor abre portas no céu. O Senhor é aquele Deus que pega aquele que ninguém quer, irmãos. Eu sou uma dessas pessoas. Eu, quando estava lá na penitenciária, a maioria deve conhecer a história. Irmão, o mundo se fechou para mim. As pessoas, a minha própria família achou que eu nunca mais ia sair de lá. Tu passa a não ter mais valor para ninguém. E é nessa hora que Jesus chega. Aquele coxo estava ali há muitos anos. Aquele dia era um dia normal para ele, porque ele estava acostumado a pedir esmola. Mas ele não sabia que aquele dia o Espírito Santo tinha marcado um encontro com ele através da vida de Pedro. Como hoje o Espírito Santo também marcou um encontro contigo através do ministério do pastor Dionísio, através da vida dos obreiros, através da vida da igreja. Eu quero dizer para você que não está na igreja, que não é, eu nem vou falar evangélico porque eu não gosto muito dessa palavra, irmãos. Evangélico é um nome. Muito evangélico não vai ver o céu. Muito evangélico nem conhece Jesus. O Senhor, Ele vem buscar os salvos, Ele vem buscar a sua igreja, comprada, lavada, redimida com o sangue do Cordeiro. E a igreja, esta igreja ainda não foi arrebatada daqui por causa de você que ainda não chegou até Jesus. Nós ainda pregamos por causa de você, porque se fosse por nós já queria estar na glória. Esse mundo não tem mais nada para nós. Nós somos odiados, perseguidos aqui. Não somos mais aceitos pela sociedade. Estão querendo proibir nós de pregar o Evangelho, querem mudar a Bíblia. Vai decorando a Bíblia, irmão, porque daqui uns dias eles vão tirar algumas páginas que a gente não vai mais poder pregar. Mas nós somos como o salmista disse, nós temos a palavra guardada no nosso coração. Ninguém pode tirar isso de nós, irmãos. Nós somos compromissados, nós carregamos algo que não importa a lei que se faça, está dentro de nós e ninguém pode tirar. Se matarem nós seguimos vivos, porque para morrer para nós ainda é lucro, como disse Paulo. A gente não tem a nossa vida por preciosa. E tu pensa, você que está aqui, que ainda não faz parte desse povo, esse povo é o povo mais feliz da terra. Porque é só alguém, às vezes eu fico dizendo que o Evangelho é loucura, porque nós pregamos que tinha um cara que foi lançado lá na cova dos leões, os leões dormiram e não comeram ele. Isso é coisa para louco, irmão, isso é coisa de crente. Só nós que maluco que pregamos que os caras andavam em cima do fogo e tinha um quarto homem com eles. E saíram de lá, não tinha um cheiro de fumaça, as suas vestes estavam intactas. É só louco para acreditar. Nós acreditamos. Porque para nós, irmãos, o Evangelho é poder de Deus, para esse mundo é loucura. Mas para mim e para ti que servimos ao Senhor, é o poder de Deus na nossa vida. Nós servimos um Deus do impossível, pastor.
Às vezes, nós estamos viajando por aí. E nós viajamos muito na madrugada. E nós, às vezes, estamos conversando, eu e o Edmar. O que Deus fez com nós. E a gente aceita. Porque a coisa mais linda em Deus é que Ele procura pessoas que aceitem a sua loucura. Amém. Tu tem que acreditar nisso. Porque a Bíblia tem uma resposta para isso. Porque aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Aquilo que não subiu ao coração do homem é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós estamos esperando o arrebatamento. Nós sabemos que esse tempo da humanidade, esse tempo presente que a gente está vivendo, onde as pessoas estão depressivas, cansadas, onde o suicídio tomou conta das pessoas, onde os lares milionários, aquelas casas bonitas que tu enxerga na rua aí, com as portas fechadas, cheio de portão, aquela decoração linda, abre a porta lá de dentro, se não tiver Jesus é o lar mais miserável que tem. Porque a riqueza, esse tipo de riqueza é miséria diante de Deus. Sabe quando a gente vê isso, irmãos? Quando a gente está lá no hospital e vai orar por um canceroso rico, ele troca toda a sua riqueza pela saúde. Então, irmãos, aquilo que nós carregamos é poderoso. E eu quero dizer para ti, já vou começar a ministrar, que tu é um privilegiado nesta noite. Se tu estás aqui neste lugar e ainda não tomou uma decisão por Cristo, escapa-te pela tua vida. Porque já é a última hora, pastor. Eu tenho um cliente, irmãos, desviado da igreja. Hoje ser desviado é um perigo muito grande. Tem algum desviado aqui? Não precisa levantar a mão. Pode ficar de mão abaixada, mas escuta o que eu vou te dizer. Eu tenho um cliente, irmãos, um menino de 32 anos, um pregador da palavra. Há uns 2 anos atrás ele saiu da igreja, abandonou a igreja. E quando o desviado ele é triste, porque ele sai da igreja e começa a falar mal da igreja. Ah, os pastores não prestam, a igreja não presta, os irmãos não prestam, ninguém presta para ele. Porque ele precisa justificar por que ele está lá fora. E ele é meu cliente, irmãos, e eu nunca abandonei ele. Ele não me pagava, eu continuei trabalhando para ele. E o Dilmar ficava bravo comigo, dizia, amor, tu tem que largar esse cara, não era assim. E eu dizia, irmão, amor, eu tenho um amor pela alma desse homem, eu preciso ajudar ele. Há 40 dias atrás, nós fomos para o Rio de Janeiro, passamos na cidade de Camboriú para falar com ele. E almoçamos com ele, eu conversei com ele. E eu dizia para o Dilmar, alguma coisa está errada com esse homem, ele está fazendo alguma coisa errada. Eu sentia isso. Resumindo para você, sábado à tarde, a esposa dele nos ligou. Ele teve um AVC hemorrágico, com 32 anos. Ele está numa UTI, semi-morto. Nós estamos orando por ele, o Jefferson. Quando você for orar, ore por ele, o Jefferson e a Pamela. Eles têm 2 bebês pequenos. Eles descobriram uma situação muito difícil na vida dele. E eu disse para ele, no último dia que eu vi ele, eu disse, irmão, é muito perigoso ser desviado. É muito perigoso. E ele me deu todas as justificativas. Que os crentes falou muito mal da igreja. E eu disse para o Dilmar ainda, é muito perigoso quando alguém começa a falar mal da igreja. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. A igreja é sal da terra e luz do mundo. O maior privilégio que a irmã Maria Odila tem é de fazer parte desta igreja. Porque lá na penitenciária, eu tinha um desejo muito grande de sair de lá e ir para a igreja. Está sentada onde você está. Quem um dia esteve na igreja e ouviu os louvores na igreja, ele nunca mais é feliz. Ele pode comer a melhor comida, ele pode vestir o melhor calçado, ele pode dormir na melhor cama e morar na melhor casa. Mas quando ele bota a sua cabeça no travesseiro, ele se lembra que tem uma eternidade. E que nós não estamos parados, pastor. As pessoas dizem assim, o fulano está parado. Não, nós estamos caminhando ou para o céu ou para o inferno. A gente queira ou não queira aceitar, a verdade é essa.
E todos nós temos uma senha, que a qualquer momento nós podemos ser chamados pelo nosso nome. E no só nós nos apresentaremos diante do Senhor. Eu às vezes quando fico pensando e alguém começa a falar mal das pessoas que estão na igreja e praticam iniquidade, e falam mal dos pregadores, e contam história, e expõem na mídia, eu digo assim, fique tranquilo. A semeadura é algo que não falha. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Tudo vem à tona. Então não fale da igreja. Não fale dos pregadores. Cada um vai ter a sua recompensa. E essa recompensa quem dá é o Senhor. Se preocupe em cuidar da tua casa, da tua família, dos teus filhos. Tira o celular um pouco da mão dele. Leve ele para a escola dominical. Dê para ele de presente uma Bíblia. Ame ele. Porque se a gente não ama, a gente ainda não entendeu nada do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se a gente não tiver amor no nosso coração, a gente não entendeu nada do Evangelho. Glória a Deus. Se a gente ainda é aquele crente que não libera perdão, que não tem misericórdia da prostituta, do drogado, do alcoólatra, a gente não entendeu nada do Evangelho, não entendeu nada de Jesus. Aleluia. E sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque a irmã Maria Odila, lá nos anos de 2006, 2007, lá dentro da penitenciária, ela não tinha valor para ninguém. Mas Jesus chegou na minha vida, irmãos, e me fez uma promessa. E é por isso que às vezes tu olha o vídeo lá na internet, e a irmã Maria Odila está lá no tribunal, chorando, brigando e falando de Jesus. Aleluia. Porque nós não podemos falar de outra coisa. E eu me coloco no lugar de Pedro, quando Pedro foi interrogado perante o Sinédrio, logo depois desse milagre do capítulo 3. O título é A Cura do Coxo, Pedro perante o Sinédrio. E lá ele vai dizer: vocês querem que nós não pregamos? Vocês querem que nós ouvimos a vocês e deixamos de ouvir a Deus? Nós vamos contar para vocês em nome de quem o coxo foi salvo e liberto. Foi em nome de Jesus Cristo, aqueles que vocês crucificaram. E eu quero ainda dizer mais para vocês: em outro nome não há salvação. O Senhor precisa de Pedro, precisa de João, precisa de Tiago, pessoas que estejam dispostas a colocar de lado a sua vaidade e viver o verdadeiro Evangelho. Porque é este Evangelho que liberta. Nós levamos Bíblia para penitenciária, irmãos. Nós chegamos lá com uma Bíblia, às vezes as pessoas não entendem por que a gente quer levar a Bíblia. Porque, irmão, o Evangelho é a única coisa que pode fazer o que a psicóloga do presídio não consegue. O que a assistente social do presídio não consegue fazer, o Evangelho faz lá na madrugada, quando aquele bandido, quando todo mundo dormiu e o bandido pega a Bíblia, e ele vai lá, e ele abre no Salmo 23, que é o mais conhecido: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E daqui a pouco ele se convence disso, irmãos, e ele vira um pregador do Evangelho lá na cadeia. Isso é só Jesus que pode fazer, irmão. Glória a Deus. Nós somos aqueles que somos a geração do arrebatamento. E o Senhor seleciona nesse tempo homens e mulheres que não têm sua vida por preciosa e não estejam brincando de ser crente, irmão. Não é mais hora de nós brincar de ser crente. Não é mais hora de nós querer estar na moda e dizer nós somos gospel, somos evangélicos. Nada, irmão, nós temos que ser cristão. E ser cristão é ser parecido com Cristo. E ser parecido com Cristo, irmãos, é ser parecido com os apóstolos. E ser parecido com os apóstolos é morrer por causa do Evangelho. Esse é o Evangelho, irmãos. O Evangelho que cura, que liberta, que transforma. O Evangelho que os missionários trouxeram para o Brasil, que chegou lá em Belém, que veio para o Rio de Janeiro, irmãos. Eu tive o privilégio de pregar na igreja do Rio, um lugar que foi aberto pelos missionários. Entrei na galeria onde os fundadores
fundadores, Daniel Berg e Gunnar. Eu chorei, irmãos, porque este poderoso evangelho, através da vida daqueles missionários, chegou até nós, me alcançou. E eu fui, irmãos, incendiada. E hoje eu estou incendiando através da minha vida outras pessoas. E se eu incendiar você, por isso que eu quero ser como Paulo, pastor. Amém. Quando a Agripa disse para ele: tu está querendo me convencer, Paulo? Não só tu, Agripa, mas a você e tudo esses que estão aqui. Porque se a gente convencer um, irmão, se tiver um apaixonado, não tem mais para ninguém. Ele vai lá para a escola dele, ele vai lá para a família, ele vai lá para a festa de domingo, onde tem um monte de bebum. Ele vai lá, em vez de cantar uma música, ele canta um hino, ele prega a palavra. E ele vai lá, irmãos, é um missionário camuflado no meio da família. Ele é um advogado, aí é um advogado lá no meio do presídio, missionário também. Ou ele é um juiz, ele é um juiz que lá no judiciário é missionário também. Porque nós temos muita gente com profissão que é apenas uma profissão, mas é disfarçado, porque na verdade ele é um missionário. Porque quando a gente se apaixona por Jesus, a primeira coisa que a gente quer fazer é o que Pedro e João fizeram com o coxo. A gente não tem dinheiro. Eu estou com depressão, eu preciso de um dinheiro emprestado, eu preciso arrumar um dinheiro no banco, eu preciso pegar um dinheiro no AJ. Irmão, a gente não tem dinheiro, mas a gente quer te levar na igreja. Lá na igreja, tu vai se batizar, tu vai virar dizimista, a tua vida vai mudar. Irmãos, isso não tem preço. Aleluia. E é uma coisa mais linda que tu pode garantir por essa palavra. Porque quem assinou ela, deu a vida lá na cruz do Calvário. Ô glória, assinou com sangue, deu a sua vida. Deu a sua vida por ela. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tu tem garantia, irmão. Depois que tu chegou aqui, tu tá morto, já era. Já era, irmão. Porque o Espírito Santo vai trabalhando. Porque é Ele que convence. A Maria Odila prega, o irmão Dionísio prega, os obreiros pregam, os missionários vêm e pregam. E o Espírito Santo vai trabalhando lá na tua vida, lá na tua casa. Vai te convencendo. Irmãos, nós vivemos um tempo tão difícil, aonde as pessoas têm filtro para tudo. A gente é crente na igreja, lá no mundo a gente não é. A gente é crente no culto, mas lá no mundo a gente é que nem um mundano. Jesus está procurando homens e mulheres de cara limpa, irmãos. Nós somos uma carta aberta. Tu tem que ser crente aqui, tu tem que ser crente na rua, tu tem que ser crente onde tu está. E se tu fores um crente assim, tu vai viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Não tenha medo de ficar desempregado se te fecharem a porta porque tu é crente. Deus vai abrir algo muito maior para ti, porque o Deus que nós servimos é muito além daquilo que nós imaginamos. Irmãos, se vocês olharem para a nossa vida, para a minha vida, eu ouvi muita gente dizer para mim, quando eu decidi não ser mais contrabandista, que eu ia servir ao Senhor e eu ia ser advogada. As pessoas diziam para mim: tu nunca vai ser advogada, tu tem o teu nome sujo, tu deve para a Receita, tu deve não sei para quem, tu deve para o mundo inteiro, tu nunca vai ser advogada. Irmãos, fazem 18 anos que aconteceu a minha prisão. Eu me tornei uma advogada em 2018. E eu tenho vivido, irmãos, o sobrenatural de Deus na minha vida. Mas eu precisei tomar uma decisão. O dia que eu decidi, irmão, servir ao Senhor, porque servir ao Senhor é uma decisão. Tu pode dizer para o pastor que tu decidiu ser crente, dizer para o teu pai, para tua mãe, para tua esposa, mas sabe quando a gente vai saber que tu é crente? Lá quando não tem ninguém te vendo. Lá de madrugada, lá quando tu está sozinho, quando tu está na rede social, navegando lá, quando não tem ninguém vendo, a tua esposa está dormindo, teu esposo está dormindo, teus filhos estão dormindo. Lá naquele trabalho distante que tu vai, lá a gente vai saber se tu é crente. Lá pode não ter nenhum irmão da igreja, mas tem os olhos do Senhor, que procuram os fiéis da terra como chama de fogo.
E é mediante isso que nós somos abençoados, irmãos. É mediante as decisões do nosso coração. Nós nos tornamos advogados em 2018, num julgamento lá em Brasília. Tivemos que ir longe para o Senhor nos abençoar, porque o Senhor queria mostrar para o mundo inteiro que quando Ele decide nos abençoar, quando os homens fecham porta, Ele abre o céu. O Senhor tem cuidado de nós, irmãos. Nós temos vivido coisas muito lindas nas mãos do Senhor. Eu sei que tem muita gente que olha para mim e ainda pensa que eu sou bandida. Mas eu não me preocupo. Eu não me justifico. Eu não vou tirar satisfação. Porque nós conhecemos o Deus que nós servimos. Aleluia. Quando você passa uma noite no cárcere, irmão. Quando você passa um inverno na cadeia, onde o frio é -5, -2, porque a cela é gelada, depois que gela não tem o que esquente, não tem cobertor para esquentar. Aleluia. Como é que nós não vamos pregar o Evangelho, pastor? Aleluia. Aleluia. Como é que nós não vamos dizer que Jesus é bom? Glória a Deus. Como é que nós vamos nos calar? Se nós somos alcançados por essa tão grande salvação. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Como é que nós não vamos pregar? Nós trabalhamos 2, 3 vezes por semana, a gente está na penitenciária. E o lugar de crente desviado, né, pastor? A gente está atendendo e a gente escuta assim: ô doutora, minha mãe é dirigente do ciclo de oração, minha tia é dirigente do ciclo de oração, minha irmã canta no coral, meu pai é presbítero. O que faltou para a gente, irmãos? O que faltou para nós? Que a gente não conseguiu segurar essas pessoas. Faltou a gente ter amado mais, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Com certeza. Aleluia. O nosso maior ministério é a nossa casa. A nossa primeira igreja é nosso lar. Glória a Deus. Às vezes quando a gente pede uma Bíblia, a gente arrecadou Bíblia para levar lá para as enchentes, nos abrigos, e nós, a segunda viagem missionária que nós fizemos, eu saí chorando de lá, irmãos. Eu disse para o meu esposo: eu não quero mais fazer esse trabalho. Nós chegamos lá com 200 Bíblias. E as pessoas tinham perdido tudo as suas Bíblias. Ninguém tinha Bíblia, não tinha Bíblia para comprar. E elas iam pedir Bíblia, queriam Bíblia para o filho, Bíblia para o pai. E eu pensei, se a gente tivesse condição, pastor, tinha que encher 2, 3 carretas e levar a Bíblia para lá. Mas a gente não se preocupa com isso. Porque se a gente não está na enchente, não tem problema. Se a gente não está preso, também não tem problema. Se não tem ninguém nosso preso, não tem problema. Se não tem ninguém nosso no hospital, não tem problema. Se não há um irmão nosso, nosso cunhado, nossa cunhada, nossa filha que está com a despensa vazia, a gente não precisa de cesta básica. Irmãos, eu não acredito no Evangelho que tu fala de Jesus para uma pessoa que não tem o que comer e tu consegue ir embora. Jesus. Aleluia. Eu não acredito. Eu não acredito em declaração de amor em que tu não consegue. Se tu tem e tu não consegue abrir tua mão, porque a Bíblia diz, e Tiago vai dizer, se não me falha a memória, se tu tiver condições e tu não faz, tu comete pecado. Irmãos, nós temos um hábito. Ganhamos muita coisa por aí. E a gente leva tudo embora. Chegamos em casa, o que não dá para um, dá para outro, a gente vai separando. E a gente não é preocupado, irmãos. Esse ano
me convidaram para mim me candidatar para ser vereadora, porque acham que eu faço as boas ações para ser política. Irmãos, não é nada disso. Não é nada disso. Eu me sinto compromissada, porque quando Deus nos tira lá do lixo, quando Deus nos junta lá num lugar onde ninguém quer saber da gente, e nos leva em lugares que tu não imagina que Ele vai te levar, tu é compromissado em fazer a diferença lá. Para a geração da minha família, para a geração do meu pai e da minha mãe, era um sonho ter uma advogada na família. Eles tinham 8 filhos, qualquer um dos outros 7 podia ser menos a bandida, a presa. Nunca. Mas o Senhor pegou essa e tornou ela uma advogada. E eu não me envergonho do Evangelho. Porque o meu ministério é mais importante do que a minha profissão. Porque eu sei que aquele que me deu o ministério e me deu a profissão, Ele garante qualquer um dos dois. Irmão, tem muita gente preocupada com o dia da manhã, com o que... Não se preocupe, irmão. Descansa em Deus. Busca o primeiro reino do céu e a sua justiça, e tudo o resto te será acrescentado. Se tu está gastando em médico, se tu está gastando no banco, se tu deve para Jota, se tu deve seja lá para quem, zera tudo e vem para a igreja, vem correndo, te joga no altar, entrega a tua vida para Jesus. Eu precisava, irmãos, me tornar idônea para me tornar advogada, e eu não conseguia, porque com a prisão eu perdi a idoneidade moral. E eu fui a Brasília, fui em Porto Alegre, perdi o julgamento, e fui a Brasília, e lá eu fui declarada idônea. E aí, quando eu tinha perdido o julgamento em Porto Alegre, alguém me disse: tu foi para a igreja? Foi por causa que tu foi para a igreja que tu não ganhou, porque gente importante odeia os crentes, não gosta da igreja de crente. E eu disse para a pessoa assim: se eu tiver que ter minha credencial e abandonar minha fé, eu não preciso da credencial. Porque eu prefiro continuar como eu estou e sendo crente, tendo meu nome escrito no livro da vida. Porque aquele que me fez a promessa, Ele vai mover o mundo, vai mover o céu e vai me alcançar aquilo que eu estou buscando. Quem não acreditava está aqui. Carteirinha de presa, número de PEC. Tu conhece tudo isso, né, pastor? Aquele mesmo presídio que eu entrava algemada e saía algemada, hoje eu entro como advogado. Aquele mesmo parlatório que me traziam para mim falar com o meu advogado, hoje eles abrem para mim falar com meus clientes. E como é que nós não vamos pregar o Evangelho? Aleluia! Como é que nós não vamos dizer que o Senhor está acima de tudo e de todos? Como é que nós vamos dizer que o Senhor tem o controle de todas as coisas? Como é que nós vamos omitir isso, irmão? Não podemos nos calar. Precisamos pregar o Evangelho. E Pedro e João sabiam disso, porque quando eles receberam o Espírito Santo lá no tabernáculo, eles foram inflamados, irmão. E daí não tem mais para ninguém. E se tu não experimentou isso ainda, eu te convido a experimentar. Meu Deus! Glória a Deus! Aleluia! Irmão, não tem nada mais maravilhoso do que servir o Senhor. E eu começo a pensar em Pedro e João olhando para aquele coxo, e o coxo esperando a esmola. E Pedro, cheio do Espírito Santo, olha para ele e diz: a gente não tem prata e a gente não tem ouro, mas aquilo que a gente tem, isso a gente te dá. Em nome de Jesus Cristo, levanta e ora. E eu quero dizer para ti nesta noite: não importa o fundo de poço que tu está, nós não temos ouro e não temos prata, mas aquilo que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Sai deste fundo de poço, abandona essa depressão, abandona essa vida errada, abandona a prostituição, o adultério, seja lá o que for aquilo que te impede. Nesta noite, deixa para trás e segue Jesus. Siga Jesus. Ele vai te vestir, Ele vai te calçar.
Irmãos, essa semana eu fiz aniversário, 1º de julho. Em 2019 nós estávamos numa situação muito difícil. Estávamos começando a nossa vida como advogado. Nós tínhamos chegado em Porto Xavier. A gente não tinha uma cadeira para sentarmos. A gente foi para aquela cidade sem nada. Era uma profecia que Deus nos levaria para lá, e de lá o Senhor sopraria nosso nome. E a gente precisou acreditar, né, meu amor? E a gente foi. A gente comprou uma geladeira, irmão, de R$100. E o nosso sobrinho veio limpar a geladeira, e eu, querendo passar uma que boa, ele disse: tia, para de arear isso daí. Isso aí vai gastar mais luz do que o preço dessa geladeira. A situação era muito difícil, irmãos, e nós dele receber profecia e profecia. E eu fui ministrar numa igreja, num ciclo de oração. Uma irmã me entregou uma mensagem, me disse: irmã Maria Odila, siga pregando. Deus manda te dizer que o inferno faz reunião para destruir teu ministério. Mas siga pregando. Deus manda te dizer para ti que é Ele que te calça, é Ele que te veste, é Ele que bota o pão na tua mesa. E é fácil, irmãos, quando está tudo bem, mas quando tu não tem nada, tu recebeu uma profecia assim, tu fica pensando: Jesus tem misericórdia. E nós saímos dali com aquela profecia vibrante. E foi 2020, e veio a pandemia, e foi indo, e a promessa não acontecia. Esse ano nós fomos fazer um trabalho numa cidade, e Deus usou um grande empresário. Me chamaram para mim numa boutique lá pegar umas compras, e a moça disse assim para mim: doutora, tem uma conta paga aqui para a senhora escolher o que a senhora precisar de roupa. E o Dilmar até depois me disse: não tinha nenhuma roupa de homem nessa boutique, tu comprou só roupa para ti? Eu disse: não tinha, a boutique era só roupa de mulher. Irmãos, eu fiquei com vergonha. Eu escolhi uma quantia, somei, e eu gosto só do que é caro, né? Eu fui escolhendo, e a moça dizia: fica à vontade. Eu queria vender, né? De certo tinha comissão. Eu saí de lá, eu não posso dizer o valor, mas saí com um monte de roupa nova. Mas 2 semanas antes eu tinha limpado as roupas que eu achei que eu não ia mais usar. Fiz 2 sacolas e doei. Pensei que ia ficar sem nada, porque estou doando tudo. Mas doei, irmãos. 2 semanas depois o Senhor preparou 3, 4 vezes mais aquilo que eu tinha dado. A semeadura é o entendimento de tu entender o reino. Ano passado nós cuidávamos de congregação por 4 anos. Nós ficamos sem congregação. O Dilmar era apaixonado pelas congregações, ficou muito chateado, e nós ficamos sentadinhos, sem nada, esperando no Senhor. Em abril nós fomos fazer um júri, e nós tínhamos uma promessa que o Senhor sopraria nosso nome, e o nosso nome seria conhecido nos 4 cantos da terra. E sabe que quando tu não é ninguém e alguém diz para ti que o teu nome vai ir para os 4 cantos da terra, tu fica assim, né? Gente, de que jeito que isso vai acontecer? E essa mensagem a gente recebeu quando chegou em Porto Xavier em 2019. E eu tentei ajudar, fiz muita coisa, me mudei, fui para 3, 4 cidades, abri escritório, não dava certo, porque quando a gente sai fora do plano de Deus, nada acontece. Esse ano eu me conformei. No começo do ano nós estávamos sem congregação, Deus tinha falado com a gente estava esperando. E eu fui fazer um júri dia 25 de abril na cidade de São Gonçalo. Um júri muito difícil. Usei uma tese que eu nunca tinha usado, chamada a tese de clemência, e sustentei ela no plenário. E numa discussão lá com o promotor, eu falei de Jesus. Ele disse que eu não podia misturar Deus com o processo. E eu briguei com ele e disse que Deus estava acima de tudo. E foi aquela confusão. Enfim, o vídeo foi posto na internet. No sábado, no dia 27, 28, a gente foi para o Paraguai. No domingo, uma página compartilhou o vídeo. E alguém me ligou que o vídeo estava estourado, estava com 1 milhão de visualização. E na segunda noite o vídeo tinha 2 milhões de visualização. E eu tinha 5 mil seguidores no Instagram, já tinha 40 mil. Recebi convite para ir para os Estados Unidos pregar, para o Rio de Janeiro, para Belém do Pará, para fazer palestra. E os convites começaram a chegar. E o nosso nome foi conhecido nos 4 cantos da terra. Foi soprado através de um vídeo que viralizou na internet. Ele está lá na minha rede social, se você quiser assistir o vídeo. Quantas visualizações tem hoje? Em todas as redes, 35 milhões.
Aleluia. O Senhor precisava achar um jeito de soprar o nosso nome e usou a internet. Nós recebemos chamada da Índia, da Inglaterra, do Japão, dos Estados Unidos, todos os cantos, exatamente os cantos da terra. Agora vem um convite da África, através do vídeo também, para a gente ministrar. A gente ainda não entendeu nada do que está acontecendo. Mas a gente sabe que é o Senhor que está cumprindo as suas promessas. E eu vim hoje aqui para te dizer que não importa a situação que tu está. Se o Senhor te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Espera nele, que Ele tem poder para cumprir. O Deus que nós servimos, irmãos, e o Jesus que nós pregamos, Ele é o Deus do impossível. E Ele procura homens e mulheres que estejam dispostos a viver o sobrenatural de Deus. Que estejam dispostos a mergulhar, não viver na superfície, assistindo a vida dos outros, mas sim viver o propósito de Deus na sua própria vida. Não aceite viver um cristianismo medíocre. Não aceite viver um cristianismo raso, mas viva um cristianismo intenso, em que tu possa desfrutar o melhor dessa terra, na presença do Senhor. Porque o coxo aconteceu isso com ele. A Bíblia diz que ele foi curado e ele não podia, por causa da deficiência, entrar no templo. E esse foi o maior e melhor milagre da vida dele, porque ele pôde adentrar no templo. Glorificando. Aleluia. A sua deficiência o impedia de chegar no templo. E ele não imaginava, mas aquele dia ele encontrou 2 homens cheios do Espírito Santo.